Eu tô aqui com o Yuri Reblin, que é pesquisador. Estamos juntos aqui no Jornadas Internacionais. Yuri, pesquisador, está trabalhando com religiões nos quadrinhos. Fala um pouco, Yuri, antes do teu trabalho, antes de chegar aí nas religiões. Trabalhou com super-heróis também, não foi? Sim, exatamente. Na verdade, assim, eu sou de formação, minha formação é na área de ciências da religião e teologia, né? Especificamente teologia, mas ciências da religião e teologia que é a área do conhecimento. E eu sempre me ocupei com o tema, então, ao longo da minha trajetória e como um bom fã de quadrinhos, bom fã de super-heróis, né? Cresci nessa geração que estava acompanhando a superaventura, os Christopher Reeve na televisão e tudo mais. Eu sempre busquei um jeito de conciliar o meu interesse acadêmico com minha paixão, meu hobby e tudo mais. Então, a minha pesquisa, tenho pesquisado sobre religião nas histórias em quadrinhos, superaventura especificamente, como os super-heróis, então, enquanto personagens, enquanto mitos contemporâneos, podem estar lidando, expropriando, se apropriando de elementos religiosos para contar suas histórias. O primeiro livro que eu publiquei sobre o tema foi Para o Alto e Avante. Foi uma pesquisa paralela na época em que eu estava fazendo mestrado. Isso porque o programa onde eu estava fazendo mestrado não me deixou fazer sobre super-heróis, então eu fiz uma pesquisa paralela durante a pesquisa de mestrado para poder falar sobre aquilo que eu queria falar. Então, Para o Alto e Avante, uma análise do universo criativo dos super-heróis, foi a primeira publicação minha sobre o universo então da superaventura e também sobre elementos da religiosidade. Não tanto religiosidade, mas mais sobre a superaventura em si, né? Enquanto mito, enquanto elemento da cultura, parte da imaginação e os diferentes aspectos que compõem uma história de super-heróis, uma boa história de super-heróis, né? Depois, na sequência, eu organizei um livro com o professor Nildo Viana, da UFG, lá de Goiás, Super-Heróis, Cultura e Sociedade, em que a gente tem uma coletânea de textos de diferentes perspectivas sobre a superaventura e sua relação com a sociedade, a cultura. Então, Valdomiro Vergueiro participou da publicação, né, e outros convidados e convidadas, né, em que a gente foca especificamente a superaventura, né, enquanto gênero, as histórias de super-heróis. Na sequência tem um livrinho bem despretensioso que eu lancei, se chama O Planeta Diário, ele está disponível online, é um e-book gratuito. Depois você passa o link para a gente colocar aí para o pessoal. Passa o link aí, vocês vão poder acessar ali, que é na verdade é uma coletânea de entrevistas que eu concedi ao longo de uns 5 anos, mais ou menos, sobre diferentes aspectos, especificamente sobre religiosidade nas histórias dos super-heróis, né? Então, Planeta Diário é o nome do livro, tem ilustrações de Sávio Ross, né? E foi lançado ali na sequência. E por fim, acho que uma das obras assim mais, não quero deixar de ser modesto, mas emblemáticas talvez assim. Muito bem. É o livro O Alienígena e o Menino, que é a minha tese de doutorado sobre religião nas histórias em quadrinhos, aí de novo especificamente sobre superaventura, né? No mundo acadêmico ele teve um nome bem mais complicado, mas aí eu simplifiquei, né? O Alienígena e o Menino, o alienígena é o Superman, e o menino que é o Billy Batson, Capitão Marvel, Shazam, como muitos de vocês conhecem. Que é então uma pesquisa que foi sobre análise então de 2 histórias específicas publicadas e escritas na verdade por Alex Ross e Paul Dini, né, daquela série que buscava humanizar os personagens, e eu olho para essas histórias e verifico como os elementos religiosos estão construídos nessas narrativas, né? Tem uma história, tem uma parte desse livro que fala sobre
como o gênero da superaventura foi sendo aceito e se desenvolvendo ao longo da história. Enfatizo sobretudo aquela crítica que o Frederick Wertham fez, né, na Sedução do Inocente, na década de 50, e como esse gênero acabou sendo aceito, né, ao longo da história, e também do próprio âmbito acadêmico, né? E depois, num segundo momento, eu me concentro para falar especificamente sobre narrativas e como o gênero da superaventura. O que é o gênero da superaventura? O que é o super-herói? Né? Quais elementos o super-herói é construído, né? Para falar então sobre religião nas histórias em quadrinhos, especificamente nas histórias de super-heróis, eu faço mais ou menos esse percurso. E agora, atualmente, eu estou realizando um pós-doutorado na ECA, né, sobre religião e histórias em quadrinhos, no sentido de tentar mapear o estado de arte da discussão e criar determinadas linhas mestras ou parâmetros a partir dos quais a gente pode olhar, opa, assim a gente pode perceber a religião nas histórias em quadrinhos de diferentes maneiras. E um dos aspectos dessa minha pesquisa, né, depois vai ter um vídeo, vai ter uns vídeos didáticos nessa direção, né, que fazem parte do planejamento, é como é que nós podemos utilizar as histórias em quadrinhos como objeto, né, como recurso, como fonte de conteúdo em aulas de ensino religioso, por exemplo. Né? Então, como é que a gente pode brincar com isso e cativar discentes, né? Pois é, como? Pois é, né? Existem diferentes possibilidades, né? Eu diria assim que de início, pensando metodologicamente agora, né? Acho que a gente pode explorar, eu diria assim, um primeiro aspecto é a gente pegar quadrinhos que a gente sabe que são reconhecidamente religiosos, por exemplo, tem Deus da Laerte, as publicações do Carlos Ruas, Esmili Guido, né, e uma série de publicações que a gente pode, num primeiro momento, olhar o que elas estão falando, como é que elas estão abordando os elementos religiosos, né? Aqui não só de uma matriz cristã ou católica ou coisa assim, protestante, mas também sobre as matrizes das religiões afro-brasileiras, né, as matrizes indígenas, né, do espiritismo, ou seja, de todo esse leque religioso, né, no qual nós estamos imersos, que a gente pode olhar para essas narrativas e ver, no primeiro momento, o que elas estão nos contando. Acho que esse seria o primeiro movimento, tentar fazer um bom exercício de leitura e interpretação. Agora, isso também pode ser explorado de outras direções. Então, a gente pode, em outras direções, a gente pode pegar os quadrinhos, por exemplo, do Carlos Ruas, que eu mencionei, uma coisa bem prática. Apaga os balões todos, pega a sequência de tiras e deixa o pessoal criar uma história a partir de um tema religioso, a partir das posições dos personagens, por exemplo. Então, e ali, o grande leque, depois dessa história montada, por exemplo, intolerância religiosa, né? Pega uma história do Ruas, tira os balões, né? Apaga o texto e deixa o pessoal criar a história, né? Então, depois isso torna um leque, um recurso muito interessante para discutir como é que as pessoas, as que estão preenchendo essa história, estão percebendo a questão do tema da intolerância religiosa, por exemplo. Outra possibilidade é a gente fazer o antigo, para quem é fã de quadrinhos isso pode ser tipo um pecado, recortar histórias e fazer o pessoal montar uma nova narrativa a partir de personagens existentes, por exemplo. A gente pode recorta a Turma da Mônica, por exemplo, a Mônica, Magali, companhia, recorta o Superman, recorta outros personagens e pronto. Com esses personagens, num esquema de recorte e cole, monte uma história em quadrinhos sobre o tema X, Y, Z. Também é uma possibilidade bem pedagógica. Uma outra, que daí dá para conciliar junto com educação artística e outras, é criar uma história do nada, pensando desenho, pensando enquadramento, pensando em balões, tipos de balões, né? Balão espetadinho, que é alguém falando brabo, um balão de pensamento, ou seja,
brincar com todos os recursos e as linguagens das histórias em quadrinhos e criar uma história do nada, a partir de um tema, né? Isso também é uma outra possibilidade. Uma outra ainda, um pouco mais atípica, porque, tipo assim, histórias em quadrinhos são narrativas constituídas de textos e imagens, né? A gente pode... Essas imagens não precisam ser necessariamente sempre desenhadas. Você pode fazer com fotografias, por exemplo, né? Faz antiga fotonovela, para quem é do meu tempo, meu Deus do céu. Antiga fotonovela, né? É um bom recurso. Dá para brincar também, didaticamente falando. Então, tu tá lidando com linguagem de quadrinhos, no sentido lato, de diferentes maneiras, né? Também, enfim. Bastante possibilidades. Muitas possibilidades. Muito bom. Yuri, obrigado, viu, cara? Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Disponha, estamos aí. Esse vídeo vai entrar pro Educação em Quadrinhos, vai ajudar muita gente, com certeza. Perfeito. Qualquer coisa, vocês conseguem me encontrar facinho. Vamos colocar também na descrição desse vídeo os contatos das redes sociais do Yuri, que faz um trabalho legal também nas redes. Tranquilo. Legal? Valeu. Para o alto e avante.